A jornada para se tornar médico, nossa, é longa, né? É um desafio e tanto. Mas pensa comigo, só o conhecimento dos livros, a teoria, é suficiente para lidar com a pressão do mundo real? Hoje a gente vai mergulhar numa abordagem que é, olha, revolucionária. Ela usa simulação e inteligência de dados para mudar completamente o jeito de preparar os médicos do futuro. E vamos direto ao ponto aqui. A grande questão sempre foi essa. Como é que a gente mede, de verdade, se um futuro médico está pronto? Prova teórica é super importante, claro, mas ela não mede a calma sob pressão, a empatia na hora de dar uma notícia difícil ou a agilidade para tomar uma decisão que pode salvar uma vida. Exatamente essa lacuna, sabe? E é aí que a tecnologia está entrando com tudo para preencher esse espaço. E é justamente para resolver esse problema que a gente está entrando numa nova fronteira, um lugar onde a tecnologia e a pedagogia se encontram de um jeito que a gente nunca viu antes. Então, vamos conhecer a plataforma de inteligência em educação médica. Mas, não pensa nela como um programinha de computador qualquer, não. Imagina um ecossistema completo. Um sistema de suporte que acompanha o estudante em cada passo da jornada, da sala de aula até a simulação clínica, usando dados o tempo todo para otimizar o aprendizado. E aqui está o pulo do gato. Essa plataforma vai muito além de só ensinar. Ela funciona, na verdade, como uma ferramenta de diagnóstico que consegue identificar com uma precisão incrível os pontos fortes e as fraquezas de cada aluno. Ela mapeia a evolução, o crescimento e, claro, prepara para os grandes desafios, como o ENAMED, que é o Exame Nacional de Residência Médica. Agora, vamos para o componente que é o verdadeiro motor de tudo isso. Sabe, se a gente imaginar que a plataforma é um corpo, a simulação clínica, ela é o coração pulsante. O material que a gente analisou deixa isso muito claro. A simulação clínica é o ouro do sistema. E por quê? Porque é aqui que o aprendizado se transforma. É a chance de viver na pele cenários super complexos, de errar, de aprender com o erro. E tudo isso num ambiente totalmente seguro, controlado. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. A gente vê os estudantes em ação, colocando a mão na massa, aplicando protocolos, usando equipamentos, trabalhando em equipe. É nesse momento que o livro didático ganha vida. A teoria é testada na prática e as habilidades são forjadas, sem colocar nenhum paciente real em risco. Isso é fundamental. Olha só esse fluxograma. Fica bem claro que nada aqui é por acaso. O processo todo é muito bem estruturado. A gente vê 3 fases principais. Primeiro, o planejamento, depois o desenvolvimento e, o que é crucial, a reflexão. É nessa última etapa que o aprendizado realmente se consolida, sabe? Vamos dar um zoom na fase de desenvolvimento, que é o ciclo de aprendizado em si. Primeiro tem o pré-briefing, que é para preparar todo mundo e alinhar as expectativas. Depois vem a estação simulada, que é a hora da ação. E, finalmente, o debriefing, que é a análise guiada, uma conversa sobre o que aconteceu, por que aconteceu e como poderia ter sido diferente. É um ciclo de ação e reflexão que é, extremamente poderoso. E a criação desse cenário, gente, é uma verdadeira engenharia. Esse slide dá uma ideia da complexidade. Pensa só, dezenas de variáveis são consideradas, desde os objetivos de aprendizagem até os dilemas éticos que podem surgir. Tudo para garantir o máximo de realismo e de desafio. Tá, e depois da simulação, como é que o desempenho é medido? Através de uma avaliação tipo 360 graus? O próprio estudante faz uma autoavaliação, os colegas avaliam, o professor ou facilitador dá o parecer dele e a plataforma compara todas essas visões. Isso cria um retrato super completo e com várias perspectivas da performance. Ok, se a simulação é o coração que bombeia toda essa experiência, para onde vão todos os dados que são gerados ali? Bom, eles alimentam o cérebro do sistema, o perfil cognitivo do aluno. E é aqui que a gente entra no que a nossa fonte chama de o grande diferencial, algo que pouquíssimos sistemas no mundo fazem bem de verdade, a criação de um perfil cognitivo detalhado. É nesse ponto que dados brutos se transformam em inteligência educacional. Mas o que esse perfil revela, na prática? Informações muito, mas muito detalhadas. Ele consegue, por exemplo, identificar o estilo de aprendizagem da pessoa, apontar fraquezas bem específicas, tipo dificuldade em diagnosticar doenças raras ou insegurança na hora de comunicar más notícias. Analisa até o tempo de resposta e a taxa de acerto em diferentes tipos de cenário. Então o resultado final não é só uma nota, é um insight, uma informação que gera uma ação. A plataforma pode gerar um diagnóstico assim, Este estudante é excelente em diagnosticar, mas precisa aprimorar a definição da conduta clínica.
E isso permite um ensino que é, de fato, personalizado. Com um diagnóstico tão preciso em mãos, o próximo passo lógico é acompanhar o progresso, certo? E é aqui que entra o módulo de Analytics. A ideia aqui é usar o que a gente chama de Learning Analytics, a análise de dados de aprendizado, para virar o jogo. Em vez de ficar no achismo, os educadores passam a ter evidências concretas do desempenho. E isso permite que as intervenções sejam muito mais precisas, muito mais eficazes. E esse dashboard aqui ilustra como a informação é apresentada de um jeito fácil de entender. Toda aquela montanha de dados é transformada em gráficos claros, intuitivos. Com alguns cliques, dá para analisar o desempenho de um único aluno ou comparar turmas inteiras. E o melhor, tudo em tempo real. E os indicadores-chave são muito poderosos. A plataforma monitora a evolução de cada um, compara o desempenho entre as turmas, analisa o tempo médio que levam para resolver os casos, a taxa de acerto por disciplina e um dos recursos mais importantes, ela gera alertas automáticos quando identifica um estudante com baixa performance, o que permite uma ajuda rápida. Quando a gente junta todas essas peças, a simulação, o perfil cognitivo e o Analytics, o que a gente tem não é só uma ferramenta, é uma nova visão para o futuro da formação na área da saúde. Em resumo, o que temos é uma abordagem que consegue ser, ao mesmo tempo, escalável para muita gente e profundamente personalizada para cada um. É a educação orientada por dados, com um objetivo muito claro: formar profissionais de saúde com um nível de preparo que antes parecia simplesmente inatingível. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. E se cada erro numa simulação, cada segundo de hesitação, cada acerto num teste, e se cada um desses pontinhos de dados pudesse ser transformado em excelência médica para o próximo profissional que vai cuidar da gente? O potencial disso é realmente imenso.